Como é bom ter você conectado com a gente. É um privilégio receber você aqui nessa celebração e, de fato, ter a oportunidade de compartilhar a próxima mensagem dessa série que nós iniciamos em 2022, Verão o Ano Todo. E se é a primeira vez que você está acompanhando uma das celebrações da Igreja Multi, eu quero te dizer, seja muito bem-vindo. Esse tempo de reflexão, esse momento da nossa celebração, não é simplesmente para compartilhar algumas informações para você, algumas curiosidades teológicas, talvez para inflar o teu conhecimento. Não, esse é o momento em que Deus, de maneira sobrenatural, usa a sua palavra para moldar os nossos corações, para nos encorajar, para nos corrigir e, de fato, nos levar a viver uma vida significativa. E eu não sei como é que está o seu coração nesse momento, mas eu quero orar para que Deus abra o teu entendimento, coloque expectativas corretas no seu coração, para que você tenha fome e sede daquilo que Ele deseja falar ao seu coração. Então junte-se a mim em oração. Deus, muito obrigado por esse momento. Como é bom poder tirar um tempo específico nessa celebração para nos voltarmos para a sua palavra, refletirmos, Deus, sobre a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Nós cremos que o Senhor deseja fazer, Deus, algo especial através dessa mensagem. E nós pedimos então, abre o entendimento dos nossos corações, abre os nossos olhos, nos dê ouvidos atentos para perceber aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está falando. Essa é a nossa oração, Jesus. Pai, nós clamamos, derrama o Teu Espírito sobre esse momento para que haja vida, e não simplesmente, Deus, o compartilhamento de mais informações. Nós queremos algo que seja legítimo, que venha do Teu trono, e que encontre os nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Por meio dessa série de mensagens, Verão o Ano Todo, a nossa comunidade de fé, a nossa igreja tem sido encorajada a reavaliar a vida, a olhar para trás, para o ano de 2021 que passou e de fato, colocar as suas decisões em xeque, reavaliar e procurar sinais, marcas que possam confirmar se nós estamos ou não vivendo uma vida significativa para a glória de Deus. E eu quero estender esse convite para você também. Eu tenho dito que as nossas decisões, elas importam. Eu tenho dito e reafirmado para a nossa comunidade de fé que as nossas resoluções, elas impactam a maneira como nós vivemos, a nossa vida, os nossos relacionamentos. As nossas decisões geram consequências para aquilo que nós ainda vamos viver, experimentar nesse ano de 2022. Porque uma resolução é uma firme decisão de fazer algo ou de deixar de fazer algo. Ou seja, se você deixar a vida correr de qualquer maneira, acreditando que talvez tudo vai dar certo no final, isso já é uma resolução em si, mas talvez uma decisão equivocada, uma resolução ruim. E as nossas reflexões durante essa série de mensagens, Verão o Ano Todo, elas estão fundamentadas na história de Ruth. Nós temos no Antigo Testamento um livro dedicado para contar a história dessa mulher. Uma mulher real, que viveu num mundo nada ideal e que foi capaz de cultivar e de usufruir de uma vida significativa. Ruth, ela de fato viveu num contexto muito desafiador. E assim, à medida que nós refletimos sobre a história dela, nós chegamos a algumas conclusões já. Na primeira mensagem, nós descobrimos o primeiro segredo, ou seja, a resolução mais importante que você precisa estabelecer se você deseja viver uma vida significativa. E essa resolução é: volte-se para Deus, volte-se para o Deus Criador. E se você tem percebido, talvez, Deus falar ao seu coração que chegou a hora de entregar a sua vida, de consagrar a sua vida a Ele, de se voltar para Ele, você não pode deixar de conferir essa mensagem, caso você tenha perdido. No nosso canal no YouTube, você encontra essa mensagem na íntegra, e eu quero te encorajar, não deixe de assistir essa mensagem. Além disso, nós também começamos a desenvolver uma reflexão e aprofundar o nosso entendimento sobre um dilema. Será que
de fato é possível viver uma vida significativa, independente das circunstâncias que estão à nossa volta? Será que é possível? E nós começamos a olhar para a história de Ruth e encontrar algumas respostas. E eu queria trazer aqui, inclusive, uma citação de uma missionária que desenvolveu um ministério muito significativo, muito relevante, Elizabeth Elliot. Essa mulher foi uma gigante na fé. Ela viveu uma vida significativa. E sabe, quando perguntada sobre qual o segredo, ela dizia o seguinte: o segredo é Deus em mim. Ou seja, é eu me voltar para Deus e Deus estar no centro da minha vida. O segredo para uma vida significativa é esse, é Deus em mim, é eu em Deus. Olha que profundo. E não eu em, um conjunto de circunstâncias favoráveis. Eu vou repetir, ela disse: o segredo é Deus em mim, não eu em um conjunto diferente de circunstâncias. E nós temos chegado à conclusão de que, de fato, é possível viver uma vida significativa, independente das circunstâncias. E hoje, nessa segunda mensagem, nós vamos nos aprofundar, nós vamos aprender um novo segredo para aqueles que desejam, de fato, viver uma vida significativa. E nós vamos pegar o ponto em que nós paramos na última mensagem. Nós vamos olhar para a história de Ruth, justamente no momento em que ela inicia a sua jornada com a sua sogra, com Noemi, de volta para Belém. Ruth, se você não sabe, ela morava em Moabe, numa terra hostil. E lá ela acabou perdendo seu marido. Ela se tornou viúva. E a sua sogra também já estava nessa condição de viuvez. E as duas estavam enfrentando circunstâncias muito adversas. As duas estavam num contexto de vulnerabilidade, de necessidade. E a sogra de Ruth, ela escuta dizer que Deus estava abençoando o povo de Israel novamente, que haviam colheitas. E elas iniciam então essa jornada de retorno para Belém. Ruth, no meio de tudo isso, ela toma essa resolução, a resolução mais importante, de se voltar para o Deus de Israel, para entregar e consagrar a sua vida ao Deus Criador. E à medida que ela toma essa iniciativa, à medida que ela estabelece essa resolução, ela também decide reconstruir a sua vida ao lado de sua sogra. E as duas retornam para Belém. As duas retornam. E assim, é curioso, porque quando elas chegam em Belém, apesar de muitas pessoas estarem desfrutando de condições mais favoráveis, as duas ainda estavam no mesmo contexto. Elas iniciaram a jornada e chegaram, de certa maneira, ao seu destino, mas as circunstâncias, para elas, ainda não haviam mudado. Elas continuavam nesse contexto de vulnerabilidade, de necessidade, lidando com uma série de desafios. E agora, no trecho que nós vamos ler, no capítulo 2 de Ruth, nós vamos nos deparar com um novo personagem que é apresentado. Boaz, um homem rico e respeitado. E nós vamos perceber também novos diálogos entre Ruth e sua sogra, e entre Ruth e Boaz, esse novo personagem. E desses diálogos, nós vamos extrair um novo segredo para você que deseja viver uma vida significativa. Desses diálogos, nós vamos encontrar uma nova marca, ou seja, você vai ter um gabarito para, de fato, analisar a sua vida e procurar se existe, de fato, essa evidência que estava na vida de Ruth. Eu quero ler com você Ruth capítulo 2, a partir do versículo 1. Logo no início, a gente tem a apresentação desse novo personagem. Olha só. Havia em Belém um homem rico, um homem respeitado chamado Boaz. Ele era parente da sogra de Ruth. E certo dia, a Ruth, essa estrangeira, essa moabita, que estava entre o povo de Israel, ela diz o seguinte para sua sogra: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher espigas de cereal que sobrarem. E essa foi uma decisão muito estratégica, sabe? Porque havia uma tradição naquele tempo de, durante a colheita, tudo aquilo que caísse ao chão, permanecesse no chão, para que as pessoas que estivessem nessa situação de vulnerabilidade, necessidade, estrangeiros, eles pudessem ter provisão. Então essa era uma tradição.
E Ruth, então, ela sai para colher espigas, para procurar sobras que tivessem, de fato, caído ao chão. E aconteceu, e o texto parece até ser meio irônico, olha, aconteceu, por uma coincidência, de Ruth ir trabalhar justamente no campo de Boaz, desse homem rico, desse homem respeitado, que era parente de sua sogra. Enquanto Ruth estava ali, Boaz percebeu que havia uma mulher diferente entre seus servos. E Boaz, ele chega e cumprimenta os seus funcionários, ele diz assim, olha, o Senhor esteja com vocês. E os seus funcionários, eles respondem, o Senhor o abençoe. É muito legal, uma pequena observação. Nós vemos que Boaz, além de ser um homem rico e respeitado, ele era alguém que vivia a espiritualidade, o relacionamento dele com Deus de maneira integral e não compartimentalizada. Olha que incrível. Vamos seguir com o texto. Então, Boaz, ele perguntou a um de seus servos, quem é aquela moça que está entre nós? A quem ela pertence? E o funcionário de Boaz respondeu, é a moça que veio de Moabe com Noemi, é a estrangeira que acompanhou a sua sogra. E hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. E desde que ela chegou, Boaz, ela não parou de trabalhar. Ela não parou. Ela é uma mulher dedicada. Ela não parou um instante sequer, a não ser para descansar alguns minutos, porque ela precisava. Então Boaz, olhando para Ruth, decide se aproximar. E ele diz o seguinte, ouça minha filha, quando você for colher espigas, procurar provisão, fique conosco, não vá correr risco em outros campos. Fique conosco, acompanhe as minhas servas também, as moças que costumam trabalhar aqui no campo. Acompanhe elas. E observe em que parte do campo elas estão colhendo e vá atrás delas. Eu avisei os homens para não tratarem você mal. E quando tiver sede, sirva-se de água que os servos tiram do poço. Ruth então se curvou diante de Boaz e ela falou algo que geralmente está nas orações daqueles que estão vivendo um relacionamento autêntico com Deus, que entenderam a bondade de Deus, a graça de Deus. Olha só que frase. O que eu fiz para merecer tanta bondade? Eu sou apenas uma estrangeira. E às vezes a gente até diz para Deus, Deus, nós éramos teus inimigos. Quem somos nós para receber, para sermos alvo de tanta bondade, graça, generosidade? O texto continua, fecha esse parênteses. Boaz disse, eu sei que você é uma estrangeira, mas eu também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde que seu marido morreu. Eu ouvi falar de como você deixou seu pai, renunciou às suas raízes. Eu ouvi dizer que você renunciou à sua própria terra para viver no meio de desconhecidos. Versículo 12. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, recompense ricamente pelo que você fez. Olha o entendimento de Boaz e a reputação de Ruth, que já estava circulando. Ela não é simplesmente uma mulher que decidiu auxiliar a sua sogra, praticar algumas boas ações. Não, ele percebe que ela veio buscar abrigo, as asas do Deus de Israel. Olha que linguagem poética maravilhosa, mas que reflete a vida que Ruth estava consolidando. As sombras do Deus de Israel. E aí Ruth respondeu, eu espero que eu continue a receber da sua bondade, meu Senhor, pois me animou com as suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. E sabe, o que é incrível é começar a perceber o desenvolvimento dessa história, à medida que Ruth ela está se voltando para o Deus de Israel, estabelecendo essa resolução de consagrar a sua vida, de viver uma devoção sincera, ela se achega a Belém e as circunstâncias não mudaram ainda. Não mudaram. E a gente percebe que ela toma uma iniciativa, ela se levanta de forma decidida, ousada. Ela decide fazer algo e não qualquer coisa. Ela estabelece um plano estratégico que fazia sentido. E na ausência de provisão e direção, ela se levanta para fazer algo. De maneira intencional, o que Ruth decide é oferecer para sua sogra o melhor que ela podia, nas condições
em que ela estava, enquanto não haviam condições melhores. Olha que princípio fantástico! Como é que seria a nossa vida se nós aplicássemos isso? Daqui em diante, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a igreja, com as nossas famílias, com os nossos amigos, no nosso emprego, no nosso trabalho. Imagine se nós fôssemos essas pessoas, convictas de que nós fomos chamados para oferecer o melhor que nós temos, nas condições em que nós estamos inseridos, enquanto Deus não promove circunstâncias mais favoráveis. Uau! E esse é o segundo segredo para você que deseja viver uma vida significativa. Se você já se voltou para o Deus Criador, se você já colocou a sua fé em Jesus, já renunciou à sua velha maneira de viver e está desejoso de construir uma vida significativa, numa perspectiva bíblica, o segundo segredo é: faça da sua vida uma oferta de amor. Faça da sua vida uma oferta de amor. E isso começa com o primeiro segredo que nós já aprendemos: volte-se para Deus. Volte-se para Deus. E quando nós nos voltamos para Deus, automaticamente, nós passamos por um processo de tirar os olhos de nós mesmos. Olha que incrível! Eu me volto para o Deus Criador, para o Deus de Israel. Eu me volto para Jesus, então eu não posso mais simplesmente ficar olhando para mim mesmo. Eu não posso simplesmente continuar com a minha maneira egoísta de viver, pensando simplesmente nos benefícios que eu desejo colher. Viver uma vida significativa depende de você não viver uma vida voltada para si mesmo. Faça da sua vida uma oferta de amor. Faça da sua vida uma oferta de amor. Ou seja, se você já se voltou para o Deus Criador, colocando a sua fé em Jesus, o próximo passo é esse. Volte-se para o seu próximo. Volte-se para quem está à sua volta. E quando nós falamos sobre o nosso próximo, nós também estamos falando da vida comunitária, que nós fomos instruídos, convidados a viver nessa família espiritual. Volte-se para o seu próximo. Faça da sua vida uma oferta de amor. E sabe, se Deus for o alicerce da nossa vida, se Deus for de fato o alicerce da nossa alegria, do nosso contentamento, nós faremos progresso em direção aos outros, ao nosso próximo. Com um amor, sabe, que assume riscos, com um amor que se coloca na brecha. Você precisa saber que quando isso acontece, esse processo, ele é startado pelo agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Automaticamente, nós não estamos em segundo lugar mais. Não é tipo assim, Deus em primeiro e eu em segundo. Não, é Deus em primeiro e o próximo em segundo. Porque se eu desejo viver uma vida significativa, eu preciso compreender que o outro precisa vir antes do eu, para que a gente possa experimentar essa relação do nós, dessa família espiritual que Deus está formando. Isso é muito profundo. E quando nós já não estamos com os nossos olhos voltados para nós mesmos, quando nós nos voltamos para Deus e passamos a nos voltar para o nosso próximo, nós ganhamos margem, sabe? Para olhar ao nosso redor e identificar necessidades, identificar demandas, identificar injustiças e, mais do que isso, oportunidades. E é o que está acontecendo com Ruth. Nesse momento da história, que ela se volta para o Deus de Israel e ela começa a contemplar a sua volta, a realidade que cercava não só a sua vida, mas de sua sogra, ela começa a identificar injustiças, ela começa a identificar necessidades, demandas e oportunidades. E ela não permite que a ausência de circunstâncias favoráveis leve ela a viver uma vida amargurada, estagnada, voltada para si mesma. Isso não é lindo de observar na história de uma mulher real? Ela não viveu uma vida ociosa a partir do momento que ela se voltou para o Deus Criador. Ela não se dobrou a uma mentalidade de vitimismo, de amargura. E esse é até um contraste que a gente pode fazer com a sua sogra. A sua sogra estava passando por um processo também extremamente delicado, emocional. E a sogra de Ruth, ela estava amargurada, depressiva,
vivendo uma vida voltada para si mesma. E Ruth está percebendo isso, e ela quer se colocar na brecha com esse amor que assume riscos, que se disponibiliza para ser parte da bênção que outra pessoa precisa. No caso, a sua sogra. Ruth está se disponibilizando para ser parte da resposta que a sua sogra precisa. E sabe, tem gente que identifica demandas, tem gente que identifica necessidades, tem gente que identifica injustiças, mas que é muito lento para se disponibilizar para ser parte da bênção que o outro precisa. Para ser parte da solução e da resposta que outras pessoas estão aguardando. Qual foi a última vez que você refletiu sobre o seu relacionamento com Deus, com Jesus, por meio dessa perspectiva? Sabe, de que voltar-se para Deus, amar a Deus, ter um relacionamento autêntico com Deus, não te coloca num papel de cliente. Você não está em busca mais da sua bênção. Você está em busca de oportunidades de serviço, para servir. Você se volta para o seu próximo. Voltar-se para Deus te coloca nessa posição de servo. E sabe, essa é a segunda marca que a gente pode observar na vida de alguém que de fato está vivendo uma vida significativa, que de fato está vivendo um relacionamento autêntico com Deus por meio de Jesus. A marca do serviço. Você consegue identificar essa marca na sua vida? Eu vou tornar a pergunta um pouquinho mais difícil. Será que as pessoas que convivem com você, elas conseguem identificar essa marca de serviço? Sabe, se você diz que tem fé em Deus, que você acredita em Jesus, que você teve um encontro sobrenatural com essa verdade que transformou a sua vida, será que as pessoas que convivem com você, elas olham e dizem, uau, eu vejo aqui a marca do serviço. Essa pessoa é uma pessoa que, de fato, está encarnando esse papel de servo, de serva. Se a gente voltar no versículo 6 e no versículo 7, a gente vai perceber que um dos servos de Boaz, quando vai descrever para Boaz quem Ruth é, ele é enfático. Ele diz, olha, essa é uma mulher diferenciada, essa é uma mulher dedicada, ela está trabalhando de maneira árdua, ela está servindo a sua sogra. Ela é uma estrangeira que está no nosso meio, mas que tem uma visão daquilo que de fato ela deve viver para a glória de Deus. Essa descrição ela aparece na fala de um servo que mal conhecia Ruth, mas que ao conviver com ela, em alguns momentos, começa a perceber essa realidade. E eu não sei qual é a sua expectativa em relação ao futuro, não sei quais são as circunstâncias que estão à sua volta, não sei quais são as suas aspirações, mas o que eu posso dizer é o seguinte, se você deseja viver uma vida feliz, e se você já se voltou para o Deus Criador, o caminho para que isso aconteça tem relação com buscar e encontrar uma maneira de servir, de se doar, de fazer da sua vida uma oferta de amor. Se você deseja viver uma vida significativa, você precisa necessariamente buscar e encontrar uma maneira de servir. E a decisão de Ruth em servir, não simplesmente pensando em si mesma, porque ela tinha necessidades, assim como Noemi, assim como a sua sogra. Essa decisão de servir no meio de circunstâncias adversas, pensando não apenas no bem dela, de certa maneira prefigura o ensinamento de Jesus acerca do serviço, acerca desse assunto. De certa maneira, evidencia a autenticidade da decisão que ela tomou de se voltar para Deus. Porque o serviço não é simplesmente uma característica boa na vida daqueles que professam a fé em Jesus, que se voltaram para o Deus Criador. É muito mais profundo. O serviço, na verdade, é uma evidência que revela se de fato estamos vivendo uma vida significativa, se de fato temos um relacionamento autêntico com Deus por meio de Jesus. O serviço não é simplesmente uma marca boa, que às vezes vai aparecer na sua vida, é uma evidência. E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus disse isso. Se a gente for para Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, nós vamos ver Jesus falando um pouco sobre a sua segunda vinda, que um dia acontecerá. Jesus virá para restaurar todas as coisas, julgar as nações. E ele diz o seguinte,
Quando o Filho do Homem vier, e ele está se referindo a ele, quando ele vier em glória, acompanhado de todos os anjos, e se assentar em seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas em sua presença. Imagina essa cena. E Jesus vai separar então todas as nações, todas essas pessoas em dois grupos, um à direita e um à esquerda. E aqueles que estiverem à direita, Jesus dirá o seguinte: venham, vocês que são abençoados, venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Guarda essa frase, venham vocês que são abençoados. Quem são os abençoados? Olha só, Jesus continua, venham, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me incluíram à mesa. Eu era estrangeiro e vocês me receberam na casa de vocês. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês me visitaram. Então esse grupo que estava à direita de Jesus, perplexo, vai responder o seguinte: quando foi, Jesus, que nós servimos ao Senhor? Eu não lembro de ter trombado com você por aí e te dado pão. Eu não lembro de ter trombado com você por aí e te dado água. Eu não lembro de ter te visitado quando você estava preso. E olha, a resposta de Jesus para essa indagação é incrível. Ele dirá o seguinte: eu digo a vocês a verdade. Quando fizeram isso, quando serviram o menor dos nossos irmãos, foi a mim que vocês serviram. Quando vocês serviram ao menor dos pequeninos, foi a mim que vocês serviram. Não se pode separar o amor a Deus, o relacionamento com o divino, do serviço a Ele. Eu vou repetir, não se pode separar o amor a Deus, o relacionamento de Deus, do serviço a Ele. E sabe qual que é a maneira que Jesus está dizendo que nós servimos a Deus? Fazendo progresso em direção ao outro. Vivendo igreja no plural. Essa é a maneira pela qual nós servimos a Deus, servindo o nosso próximo. Complementando essa ideia, uma vida significativa não pode ser vivida se não houver a resolução, a decisão, a marca do serviço. E no caso, sabe, de qualquer pessoa, o que vai importar no final das contas, dessa trajetória, no tempo que nós vivemos aqui, é se existem marcas que comprovam a autenticidade da fé que essas pessoas professaram durante toda a existência. E eu não estou dizendo que você vai fazer para receber algo ou ser aprovado por Deus. Não. Se você se voltou para Deus de maneira sincera, se você colocou a sua fé em Jesus, se você está vivendo uma devoção sincera, os frutos precisam aparecer. As marcas precisam surgir. As evidências precisam estar claras. E a gente poderia até parafrasear Charles Spurgeon, um gigante na fé, príncipe dos pregadores, alguém que viveu uma vida significativa, também desenvolveu um ministério extremamente relevante, alcançou as nações, toca corações até hoje por meio das suas obras, por meio dos seus escritos, por meio dos seus sermões. Ele diz o seguinte: olha, se a sua espiritualidade, sabe, não muda a sua vida, ela não salva a sua alma. Se a graça que você diz entender, que Deus te concedeu, não muda a sua vida, ela não salva a sua alma. Não há evidências disso. Tiago, em sua epístola, ele também diz que uma vida de fé sem obra, sem serviço, é uma vida desperdiçada, é uma vida morta. A gente olhou para Ruth, no primeiro momento, e a gente já identificou essa marca de serviço. Nós já identificamos. Mas se a gente olhar para Boaz agora, nós vamos perceber que existem algumas semelhanças. Olha, se a gente avançar no texto, a partir do versículo 14, a gente vai ver que Boaz, ele diz o seguinte para Ruth: olha, venha cá, sente-se à mesa comigo e com os meus servos. Boaz oferece grãos tostados, alimento.
E Ruth come até ficar satisfeita. E ainda sobra alimento. E aí, quando Ruth volta ao trabalho, Boaz, ele ordena aos seus servos, olha, não simplesmente deixem ela recolher aquilo que caiu ao chão, mas, olha só, permitam que ela colha também entre os feixes e não a incomodem. Vão além, tirem dos feixes e deixem cair de propósito no chão, para que ela tenha mais que o suficiente, para que ela tenha provisão, para servir a sua sogra de maneira generosa. Eu comentei que existia essa tradição, né, de que tudo aquilo que caísse no chão durante a colheita deveria ficar disponível para os necessitados. Boaz está servindo Ruth, indo além da expectativa que a própria tradição colocava sobre ele. Ele está indo além. Boaz está servindo Ruth de maneira generosa. Ele não está simplesmente cumprindo com as obrigações morais, espirituais que ele tinha, ele está indo além. Ele está servindo de maneira generosa. E mais, ele está incluindo Ruth à mesa. Ruth como uma estrangeira, ele está dizendo, sente-se comigo, com os meus servos. Não há distinção entre nós. Você procurou abrigo, as asas do Deus Criador, então sente-se conosco na mesa. Boaz está incluindo Ruth, uma estrangeira à mesa. E o fato de Boaz estar agindo dessa maneira também nos leva a contemplar alguns dos ensinamentos de Jesus que são evidenciados aqui. Jesus disse que maior é a alegria de dar do que de receber. Maior é a bênção de oferecer algo a alguém do que receber algo de alguém. O apóstolo Paulo, ele disse em Atos 20 que ele foi exemplo constante de como nós podemos, por meio do trabalho árduo, por meio do serviço, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus, olha, a maior bênção em oferecer do que em receber. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não simplesmente ensinei umas paradas para vocês, eu dei exemplo de que é possível por meio de trabalho árduo, por meio de serviço, de generosidade. E sabe, quando um homem segue exatamente esse exemplo de Jesus, esse exemplo do nosso Deus que é generoso, que é gracioso, na verdade ele recebe uma bênção ainda maior, a confirmação de que ele é em Deus quem ele diz ser, que a sua fé é autêntica, a bênção maior de ser reconhecido como filho de Deus. Quem você é em Deus, quem é você em Cristo, tem uma relação direta com as evidências que surgem no decorrer da tua história, da tua trajetória. Jesus reforçou também que o maior no reino dos céus é o que toma essa decisão e vive uma vida significativa marcada pelo serviço. É aquele que se faz servo. E tem uma engrenagem, um ciclo aqui que está sendo perpetuado, fantástico. Enquanto Ruth está servindo a sua sogra, Boaz está sendo usado por Deus para servir e exercer generosidade para com Ruth. É uma engrenagem que está em funcionamento. Ruth se volta para Deus, renuncia às suas raízes, sua velha maneira de viver, se volta para sua sogra, serve a sua sogra, mesmo em condições não favoráveis. E enquanto isso está acontecendo, Deus levanta Boaz para servir Ruth, exercer generosidade sobre Ruth. Então, a gente está vendo aqui uma máxima de que é possível viver uma vida de serviço independente das circunstâncias. Uma vida de generosidade independente das circunstâncias. Nós temos, em um extremo, Boaz, um homem rico, respeitado, servindo de maneira generosa. E ao mesmo tempo nós temos uma mulher, uma estrangeira, Ruth, em condições nada favoráveis, servindo e também exercendo generosidade. O que isso significa para nós, para mim e para você, independente de quem você seja, daquilo que esteja disponível na tua conta bancária,
Deus está te chamando para viver uma vida significativa, marcada pelo serviço e pela generosidade. E sabe por que é possível isso? Para Boaz e para Ruth, personagens que, de certa maneira, apresentam um contraste tão significativo. Sabe por que isso é possível? Porque, no final das contas, Deus é aquele que está nos bastidores da história. Deus é quem sustenta ambos os personagens. Boaz, o homem rico, respeitado. Mas Deus também é aquele que sustenta Ruth, a estrangeira, a necessitada. E se Deus é aquele que está nos bastidores da história, sustentando ambos os personagens, Ele também pode nos sustentar através da sua fidelidade, através da sua bondade, da sua generosidade. Nós precisamos crer nisso. E é muito interessante porque a Ruth, ela parece que num primeiro momento não entende por que Boaz está exercendo generosidade, servindo ela daquela maneira. Para ela não faz muito sentido, a conta não está fechando. Mas Boaz sabia exatamente por que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. No livro de Josué, nós temos uma história muito conhecida. A história em que o povo de Israel precisava conquistar Jericó para tomar posse da terra prometida. Havia uma mulher que morava nos muros de Jericó, chamada Raabe, uma prostituta. E Raabe, ela escutou sobre esse Deus de Israel que estava promovendo maravilhas, grandes coisas, no decorrer de toda a trajetória do povo. E o povo de Israel envia então alguns espiões, alguns espias, para levantar informações sobre a cidade, sobre os muros, os guardas. E Raabe se depara com esses espiões. E ela toma uma decisão. Ela estabelece aquela resolução que nós comentamos na primeira mensagem. Ela se volta para o Deus Criador, para o Deus de Israel. Ela renuncia à sua antiga maneira de viver. E ela decide servir os espiões, os espias, de maneira generosa. E o resultado dessa história é que a Raabe, uma prostituta, uma estrangeira também, ela é incluída no povo de Israel. E a sua história é transformada por meio dessa resolução que ela tomou, que ela estabeleceu. E isso afetou não só ela. A decisão que Raabe tomou afetou o seu filho, Boaz. Boaz era filho de Raabe. Isso nos leva a compreender essa história e a grandiosidade daquilo que está acontecendo aqui, de uma maneira muito mais profunda. Porque a fé de Boaz, ela foi forjada por meio das decisões, das resoluções de sua mãe. Ou seja, uma geração que veio depois de Raabe ainda está colhendo os resultados. Ainda está, de fato, perpetuando os ciclos de serviço e generosidade que Raabe iniciou. Uau! E como é lindo ver esse paralelo, porque tipo assim, Raabe era estrangeira que foi incluída no povo de Israel. E agora Boaz, um homem rico, respeitado, com posses, ele pode ser usado, ele pode servir de maneira generosa outra estrangeira que está sendo incluída no povo por meio da resolução de se voltar para Deus. Existe essa santa engrenagem, esse ciclo sendo perpetuado de serviço, de generosidade. Isso é lindo. Até aqui, o que você precisa guardar, se você deseja viver uma vida significativa, até a mensagem de hoje, o que nós já conversamos é, volte-se para Deus. Nós temos como contemplar a história da salvação, a progressão, todo o desenvolvimento das ações de Deus na história da humanidade e olhar para o Novo Testamento e entendermos que isso acontece na nossa realidade por meio da fé em Jesus. Volte-se para Deus. Renuncie a si mesmo. Renuncie à sua antiga maneira de viver. Mas não pare por aí. Volte-se para o seu próximo. Volte-se para o seu próximo. Estabeleça a resolução de viver uma vida marcada pelo serviço e pela generosidade. Eu quero caminhar para a aplicação prática. E talvez, assim como eu, você pode se sentir impressionado com a grandiosidade dessa história de Ruth, de Boaz, de Raabe. Talvez você pense assim, cara, eu estou muito longe de viver essa realidade.
eu tenho professado minha fé em Deus, mas essa marca do serviço, essa intencionalidade de viver uma vida marcada pela generosidade, ainda não é uma marca assim muito evidente. E parece que eu estou longe dessa realidade. Eu quero dizer para você que existe um princípio de fidelidade que o próprio Jesus estabeleceu. E assim, você precisa entender que você só será fiel no muito, nas condições favoráveis. Você só alcançará esse nível de maturidade espiritual se você for fiel nas pequenas coisas, nos pequenos começos. Aquele que é fiel no pouco, um dia será fiel no muito. Um dia experimentará, talvez em condições mais favoráveis, mais ideais, fidelidade, exercitará essa intencionalidade também. Mas não pense que você tem que esperar para que as coisas se resolvam, para que você tenha mais posses, para que você tenha mais tempo para servir. Porque se você não faz isso agora, se você não exerce fidelidade com aquilo que você tem hoje, dificilmente você fará isso em tempos mais favoráveis. Então, a minha palavra de encorajamento nesse momento é: seja fiel nos pequenos começos. Seja fiel no pouco. Viva uma vida de serviço e generosidade a partir das condições que você se encontra nesse momento. E é óbvio que se é um desafio à prática, eu quero propor uma tarefa, um desafio. Quero te desafiar a pegar um papel, talvez um bloco de notas no seu celular, reservar um tempo de qualidade, sabe? E fazer uma lista de tudo aquilo que está debaixo da sua autoridade, tudo aquilo que Deus confiou a você. E você vai olhar para essa lista, seja o seu tempo, o seu salário, talvez um carro, talvez uma casa, um apartamento, não sei, faça a sua lista. Olhe para essa lista com temor e de fato comece a orar, pedindo: Deus, me dê clareza, Deus, me dê coragem de avaliar essa lista e analisar a maneira como eu tenho vivido com aquilo que o Senhor já me confiou. Ore por isso, ore por clareza e por coragem. Depois que você tirar esse tempo para orar, eu quero te desafiar a estabelecer uma meta para o próximo mês. Vamos começar com um pequeno passo. Vamos contemplar o próximo mês que virá. Estabeleça então uma meta concreta de como você pode servir melhor, como você pode fazer da sua vida uma oferta de amor, como você pode exercer generosidade no próximo mês, de uma maneira mais relevante e significativa do que você vem experimentando e vivendo nos últimos meses, talvez nos últimos anos. Eu quero te pedir, por favor, leve esse desafio a sério, porque diante de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, meditando no decorrer dessa série de mensagens, nós temos agora um encargo, nós temos uma responsabilidade de estabelecer resoluções, de estabelecer decisões, metas, e eu quero te convocar a fazer isso. Se você já tem vivido essa realidade, se você tem experimentado, sabe, essa vida significativa marcada pelo serviço e pela generosidade, eu quero deixar uma palavra de encorajamento para você, dizendo: não se canse, porque nós não devemos simplesmente servir as pessoas, exercer generosidade em alguns momentos, mas nós devemos, como servos de Deus, perpetuar esses ciclos, fazer a manutenção dessa engrenagem. E Gálatas 6:9 diz isso: olha, não se cansem de fazer o bem. Se nós não nos cansarmos de fazer o bem, no tempo próprio nós colheremos. Nós colheremos. E na próxima mensagem, você é o nosso convidado, nós vamos começar a perceber os frutos. Nós vamos começar a perceber muitas das coisas que Deus vai promover através de Ruth, através de Boaz, que vão impactar não só a vida dos dois, mas a vida de sua sogra. Então você é nosso convidado para não perder a próxima mensagem. Eu quero orar pela sua vida. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos encontre como homens, como mulheres sábias, que não são como homens e mulheres que se voltam para o espelho, contemplam a sua imagem, o seu reflexo e depois se esquecem.
Ou seja, Deus, nos faça homens e mulheres que, ao ouvir a Tua palavra, à medida que nós somos desafiados, que nós somos inspirados, encorajados, nos faça homens e mulheres disponíveis para estabelecer resoluções, decisões. E Deus, que o Senhor nos encontre fiéis no contexto em que nós estamos, com aquilo que o Senhor tem nos confiado. E que a nossa vida, Deus, possa ser bênção para além de nós mesmos. Pai, por favor, faz de nós uma igreja assim, uma igreja marcada pelo serviço, pela generosidade, não de algumas pessoas somente. Pai, mas de todos nós, do Teu corpo, que assim seja, no nome de Jesus. Amém.